Toma consigo a sua Bíblia. Enquanto estamos a desfolhar, permitam-me louvar a Deus, porque Ele é bom, Ele é maravilhoso, Ele é misericordioso. Deus é grande nas nossas vidas, amém? Eu estou dizendo que Deus é maior, amém? É maior sobre qualquer dificuldade, é maior sobre qualquer situação, é maior sobre qualquer circunstância. Deus é maior, amém? Também permitam-me louvar a Deus pela vida do pastor David, amém? Homem de Deus, muito obrigado. Também a pessoa do pastor Shimana, meus irmãos, conselheiros do Senhor, amém? Obrigado por cederem em púlpito, o altar para ministrar a palavra do Senhor Jesus Cristo. É um prazer muito grande conhecer o pastor hoje, amém? Deus em Cristo possa alargar o teu ministério, fazer prosperar o teu ministério e que a caminhada é longa, vamos simplesmente comer. Isso que o Senhor diz a Elias: levanta-te e come, porque muito longa será caminhar, amém? E o Senhor é provedor. Quando Ele fala levanta-te e come, porque Ele providenciou comida para Elias comer, amém? Então o Senhor vai providenciar comida para a tua vida, vai providenciar muita graça no teu ministério. Esta é a minha oração para ti. Homem de Deus, Shimana, meu contra, meu irmão, amém? Tenho grande estima, honra e respeito por este homem, pessoa desse fácil trato, homem de Deus, amém? É mesmo grande, amém? É homem grande. E também queria pedir à igreja que tratasse os pastores, amém? Amém? Mesmo que não for consagrado, não for levantado a pastor, mas por ofício, para cuidar das almas aqui, dos servos ou das ovelhas, trate de pastor mesmo, amém? Pastor Davi, pastor Shimana, amém? Amém? A Bíblia diz que devemos receber os homens de Deus na qualidade de servos de Deus, amém? Quando você recebe o pastor, o pastor, não veja simplesmente um homem que está perante a ti, mas veja nele o esplendor da graça de Deus que é favorável para ti, amém? Amém? Glórias aos Jesus. As diaconisas, a nossa mamã, Deus abençoe, a toda a igreja, a nossa diaconisa, ao servo de Deus, e a todos quantos estão aqui. Deus em Deus os abençoe por estar aqui. Também louvo a Deus pela vida da minha esposa. Eu acredito que ela é a imagem da minha sombra, amém? Ou a sombra da minha imagem, amém? Glória ao Senhor Jesus Cristo. Pastor Shimana disse: não deixa de diaconisa. Eu disse: não, ela não fica, ela está comigo nesse negócio. Amém? Ela não pode ficar, aleluia. E também louvar a Deus pela vida daí do meu filho, amém? Ele tem sido um adicional para o nosso ministério, tem suportado, tem servido para a honra e glória de Deus, amém? Ele é um combate espiritual, ele é homem de combate espiritual, amém? Chegamos aqui, tanto homem de Deus, passando aquele buraco e tal, é para o homem estar a orar ao nosso favor, amém? Ele é o homem da intervenção espiritual, aleluia! Quem está feliz nesse lugar, dá glória a Deus, dá glória a Deus, aleluia! Maravilha! Estamos na subcongregação Casa de GFT, amém? Afiliada ao centro, ou seja, a congregação Pássaro de Giliado, pastor Osvaldo Bambola, que também é nosso pai, é nosso pastor, amém? Amém. Abra comigo a sua Bíblia, vá até o livro de João, ao último capítulo do Evangelho segundo escreveu João, amém? Ao último capítulo do Evangelho segundo escreveu João. Vou falar do capítulo 21 do livro de João. Eu estou feliz por estar aqui. Eu disse ao pastor que eu gosto da igreja assim. Eu me sinto confortável, a igreja está saudável. Mais do que ter milhares de pessoas, preferível ter 5, 3, 10 que são salvos, que estão no amor, na unidade, que estão na presença de Deus, que buscam a Deus em verdade e espírito. Eu gosto da igreja assim. Eu me sinto confortável, eu me sinto muito bem por estar aqui com os amados. Amém? Me recebam só com o vosso irmão. Amém? Amém. João capítulo 21. Quem já encontrou para o sinal? Amém. Glória a Deus. Vamos começar o capítulo do versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor Jesus. Depois disto, manifestou-se Jesus outra vez aos seus discípulos, junto do mar de Tibérias. E manifestou-se assim. Estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 dos seus discípulos. 3. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Dizem eles: também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. E sendo já manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Disse-lhe, pois, Jesus: filhos, tendes alguma coisa de comer? Responderam:
Não. 6. E ele lhes disse: lançai a rede para o lado direito do barco e achareis. Lançaram, pois, e não podiam tirar pela multidão dos peixes. Então, aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com túnica, porque estava nu, e lançou-se ao mar. E os outros discípulos foram com o barco, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados, levando a rede cheia de peixe. 9 e último. Logo que desceram para a terra, viram ali brasas e um peixe posto em cima de pães. Aleluia. Permita-me chegar até 11. Disse Jesus: trazei dos peixes que agora apanhaste. Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra, cheio de 153 grandes peixes, e sendo tantos que não se rompeu a rede. Tomamos nosso assento. Pai, obrigado. Faça prosperar o teu nome, faça glorificar o teu nome, em nome santo de Jesus Cristo. Amém. Glórias a Deus. Estamos aqui para falar da palavra do Senhor. Amém. E lemos uma passagem, o último capítulo do livro de João. João é esse que ele próprio se auto-intitula como discípulo amado. Discípulo amado porque João foi um daqueles homens, daqueles 12 servos que caminharam com Jesus. E João havia a particularidade que ele tinha o privilégio de se reclinar ao peito do Senhor. Estamos a dizer que João era aquela pessoa que ouvia os batimentos do coração de Jesus quando Jesus estava ensinando, quando Jesus estava então passando a palavra aos seus discípulos. Aleluia. E João não é o único evangelho, nós conhecemos 4 evangelhos que a Bíblia nos apresenta, que o Senhor nos apresenta, que são suficientes para a gente perceber e reconhecer a grandeza de Deus, os feitos de Cristo, a quando do seu ministério aqui na terra. E tudo começa na criação. Deus, quando cria o homem foi feito para tributar adoração, louvor a Deus. Acontece que por causa do pecado, o homem se afasta de Deus, o homem se afastou da presença de Deus. E a Bíblia fala que o Senhor faz aliança com os homens. O Senhor levanta Abraão, e Abraão segue a sua jornada, passa para seu filho Isaac, Jacó, e até chegar aos dias de hoje. E quando chegamos ao nosso tempo, aos tempos dos profetas, passamos os tempos dos profetas, vem Jesus para resgatar o povo. Aí já não entrávamos mais no sacrifício, onde tínhamos que matar cordeiro para sacrificar. E Deus entrega o seu Filho unigênito, a saber, Jesus Cristo, para que morresse pelos meus e os teus pecados. Jesus Cristo passa uma temporada na terra dos viventes, num ministério que durou quase que 3 anos e meio. Ele foi pregando, ele foi ensinando, ele foi curando, ele foi libertando durante o tempo que Jesus esteve na terra dos viventes. E o povo na qual Jesus veio salvar, a Bíblia diz que ele veio para os seus e os seus não o receberam. Mas todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Porque naquela comunidade que Jesus estava, alguns judeus rejeitaram a Jesus, rejeitaram a Cristo. E eles conspiraram contra Cristo, até que Cristo foi parar aonde? Na cruz do Calvário. Cristo é crucificado. A Bíblia diz que Jesus é enterrado. Ele ressuscita ao 3º dia. E quando ele ressuscita ao 3º dia, ele aparece aos discípulos. Ele aparece de várias formas aos discípulos. Aparece às mulheres, aparece ao Tomé, aparece aos discípulos que estavam aí concentrados. E a Bíblia diz em Mateus 28, quando Jesus ressuscita, ele vai até os discípulos, e os discípulos saem da Judeia, aonde Cristo foi crucificado, e descem para a Galileia, porque era assim, a Galileia estava no norte, mas dizia-se descer. A Judeia estava embaixo, mas dizia-se subir. Por que se dizia subir aquela cidade que está no sul? Porque lá havia o templo, lá havia o templo da adoração. Nós precisamos subir aonde há o templo da adoração, porque é aí que nós exaltamos e glorificamos a Deus. Os discípulos, quando Jesus morre, eles caíram na depressão. Porque viram que a sua vida já não tinha rumo. O homem que nos tirou da Galileia
Galileia, nos trouxe até a Judeia, morreu. E agora aonde vamos? O que faremos? Os homens saem da Judeia e sobem para Galileia, para voltarem nas suas vidas antigas. A Bíblia fala quando eles chegam na Galileia, estavam aí todos eles, cada um abandonou as suas profissões, sua família, e eles, quando retornaram, perceberam que já não há nada que possamos fazer, vamos voltar à nossa vida antiga. Pedro se levanta perante os discípulos e diz: eu vou pescar. Eu era pescador, eu ainda sei pescar, então eu vou pescar. Aí o Pedro vai pescar. A Bíblia diz que os outros discípulos também dizem para ele: nós vamos contigo. E quando eles foram pescar, a Bíblia fala que quando eles estavam a pescar, não conseguiram alcançar ou pescar nenhum peixe. Por que não conseguiram pescar nenhum peixe? Porque eles foram com a capacidade humana, foram com a experiência humana, foram com a técnica humana. Eles foram para o mar, mas de lá não conseguiram pescar nenhum peixe. A Bíblia fala em Lucas 5 que quando Jesus via a multidão, Pedro também e Tiago vinham de noite e não conseguiram pescar nada. E estavam na beira a lavar a rede. E Jesus diz: empurra o barco mais além. E começou a ministrar para o povo. Jesus estava a pregar para o povo. E quando ele lança o barco para o meio do mar, e o barco naquele tempo não tinha âncora, era necessário ter pessoas para segurarem o barco. Porque Jesus estava no barco a instruir. Jesus estava no barco a pregar. Os outros estavam a segurar o barco. Eu estou a dizer para os servos, para os filhos que estão aqui, que enquanto o mestre está a abençoar o povo, que enquanto o mestre está a pregar, que enquanto o mestre está a instruir, vamos só segurar o barco. Aí tinha o Tiago a segurar o barco, Pedro segurou o barco, Jesus do barco estava a pregar para o povo. Mas algo chama a atenção, que quando ele terminou de ensinar o povo, terminou de abençoar o povo, agora está virando os homens que estão a segurar o barco, está a dizer: lançam a rede, vocês pescaram toda a noite, não conseguiram nada, mas hoje eu estou aqui. Quem segura o barco, quem permanece na obra, quem faz a obra de Deus, Deus também olha para... Deus também vai olhar para ti. O tempo que você está na casa de Deus não é em vão. Hoje vamos falar sobre o que a igreja precisa e a igreja que Deus precisa. O que a igreja precisa e a igreja que Deus precisa. Eles foram lançar a rede, não pescaram nada durante a noite. A Bíblia fala que Jesus chega e diz: filhos, pescaram alguma coisa? Não pescamos nada. Pescadores eram os mesmos, o barco era o mesmo, a técnica era a mesma, as pessoas eram as mesmas. Aleluia. Jesus usou o mesmo barco, as mesmas pessoas, as mesmas redes. O que ele disse? Lançai a rede. Aonde? Do lado direito. Lançai a rede do lado direito do mar. Em Lucas 15, ele manda lançar a rede, não dá direção. Mas agora em João 21, Jesus está dizendo: lança a rede do lado direito do mar. Lado direito tem uma mensagem muito forte. Tem uma mensagem muito forte. Quem lê Provérbios capítulo 3, versículo 16, ele está dizendo: vida longa de dias está na sua mão direita, riquezas e honra na sua mão esquerda. E o diabo esteve a ser apedrejado. A Bíblia diz que quando ele foi ser apedrejado, ele abriu os olhos, olhou para os céus. Quando ele olhou para os céus, ele não viu mais, não viu o Pai, viu o Filho do Homem sentado à direita do Pai. Quem está à direita não é outra pessoa, quem está à direita é Cristo. Aleluia. Aqui à direita, quando estamos em Cristo, nós temos sustentabilidade. Quando estamos em Cristo, nós temos fundamento. Cristo está à direita. Por isso é que nós, a Bíblia diz, sabe, que só 1000 vão cair ao teu lado, mas é 10.000 que vão cair à tua direita. Porque nós estamos no lado mais forte, nós estamos no lado mais rigoroso, nós estamos
direito e acharei peixe. Eles não duvidaram. Se a gente recordar lá em Lucas 5, Pedro vai dizer: pescamos toda a noite, não conseguimos. Como é que estava a pedir para lançar mais hoje? Eu até conheço o mar, eu tenho técnica. Eu conheço, tenho carteira de marinheiro, de pescador. Mas algo chama a atenção. Pedro diz: mas sobre a tua palavra eu vou lançar a rede. É sobre a tua palavra que eu vou lançar a rede. E a palavra na Bíblia não é outra pessoa senão Jesus. Porque ele diz que eu sou o caminho, a verdade e a vida. A verdade é a palavra. A fé vem por ouvir a palavra de Deus. Então vamos falar que a fé vem por ouvir Jesus. Porque Jesus é a palavra, Jesus é a verdade. Quando nós ouvimos a Jesus, aquilo que Ele nos orienta a fazer vai prosperar. Essa é a tua palavra que eu vou lançar. Eu já não ando segundo a palavra dos homens, segundo a palavra do tio, segundo a palavra dos vizinhos. Eu ando segundo a palavra de Jesus. Se Ele falou, vai acontecer. Porque a Bíblia diz que Ele é fiel. Ele não muda, nem há variações. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele é o único Deus. Ele é o único Senhor. Essa é a sua palavra. É a palavra. A palavra traz milagre. O milagre nunca vai acontecer antes da palavra. Antes de acontecer milagre, tem que ter palavra. Antes de acontecer milagre, tem que ter palavra. Elias está a orar. O fogo está caindo. Mas antes do fogo cair, Elias lançou água. Água é palavra. Água está falando de Jesus. Onde tem Jesus, as coisas mudam, se transforma, o ambiente, a atmosfera muda. Marcos capítulo 15, versículo 20. E indo com eles, pregando por toda parte, e cooperando com eles o Senhor, a palavra se confirmava pelos milagres que se seguiam. A palavra era confirmada por causa dos sinais. Eu venho receber a palavra hoje, venho receber a pregação hoje, venho receber a mensagem hoje, e os sinais vão me seguir. Eles vão ver, é ela ou não é ela, é ele ou não é ela. É o resultado da palavra. É a palavra. Aleluia. É só a palavra de Deus que santifica. Não vamos andar, o homem pode falar. A última palavra vem de Deus. Ele deixou a sua palavra é testamento. Aleluia. Aquilo que nós precisamos está na sua palavra. Que nós buscamos está na sua palavra. Ele é a própria palavra. Aleluia. Prepara o que Jesus diz. Lançaram a rede no versículo de número 9. Logo desceram para a terra e viram ali brasas, peixe e pão. Diga comigo: brasa, peixe e pão. Repita comigo: fogo, pão, peixe. O que a igreja precisa é fogo, pão, peixe. Alguém apanhou aí? O que a igreja precisa é fogo, pão, peixe. Eles estavam no mar, foram fazer o quê? Pescar. Depois da pesca, estavam a voltar, estavam a encontrar o quê? Pão, fogo e peixe. Fogo na Bíblia não é outra coisa senão a presença do Espírito Santo. A igreja precisa do Espírito Santo. Nós precisamos ter o Espírito Santo. A nuvem de glória movendo-se sobre a igreja. A igreja que não tem o Espírito é uma igreja morta. João capítulo 15, versículo 5 está a dizer que sem mim nada podeis fazer. A igreja que não tem fogo, que não tem Espírito Santo, não anda. A igreja que não tem fogo, não tem Espírito Santo, não caminha. Podem ter música, podem ter coisa, mas
se não tiver Espírito Santo, não vai a lado nenhum. Por isso que a Bíblia está a dizer, em Levítico, capítulo 6, versículo 13, que o fogo permanecerá acesa sobre o altar e não se apagará. A igreja precisa ter fogo no altar e não se apaga. É o fogo no altar, é o fogo em todo lado, é o fogo no protocolo, é o fogo na banda, é o fogo que ele agoniza, é o fogo nas criancinhas, é o fogo nas mulheres, é o fogo na igreja, é o Espírito Santo. Davi compreendeu e ele está a orar. Não te afastes de mim, Senhor, nem retire de mim o teu Espírito, porque sem Espírito somos que não sacos assim. A igreja precisa de fogo, precisa de brasa, o altar precisa estar quente. E quem vem sobre o altar, quando encontra fogo, se não está na presença, ele vai tombar, porque o fogo queima. O fogo é assim, ele vem para batizar. Se for cristão, se for servo, vai batizar, mas se tiver espírito imundo, vai queimar. Então, agora depende de que você vai batizar, você vai queimar. Quem está carregando fardo, quem está carregando espírito, quando clamamos o fogo, aqueles que estão na glória só vão falar em línguas, só vão sapatear, só vão profetizar, mas aquele que não está na comunhão só vai queimar. Aleluia. O que a igreja precisa é de fogo. Mas o que? Pão. Pão é palavra. Pão é Jesus. A igreja precisa pregar Jesus. Vocês são um pregador aqui que não fala de Cristo, que não fala de Jesus. Não retém essa palavra. Pastor, eu permito dizer isso. Não retém essa palavra, porque a mensagem é Cristo. Tira o mundo do budismo, o Buda vai continuar. Tira a Deus da glória, o Kimbango do Kimbanguista, Kimbango vai continuar. Tira o Papa da Católica, a Católica vai continuar. Tira os espíritas, o Allan Kardec, aquilo vai continuar. Mas se você tirar Jesus, se você tirar Cristo, a igreja morre. Quem tira o Cristo, porque ele é o centro da mensagem, ele é o centro da salvação. Sem Cristo não há igreja, não há cristianismo. Tira todos os homens, eles vão andar. Mas se nos tirar Jesus, nós vamos tombar, vamos cair, porque só ele é, só ele é, só ele é, o Rei do Reis, Senhor do Senhor, o Rei do Reis, Senhor do Senhor. O seu cabelo é que nem branco e neve, os seus olhos são que nem duas tochas de fogo, o seu corpo é glorioso, e ele vem sentado num cavalo branco, e na sua coxa está escrito Senhor dos Senhores, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Rei dos Reis. Ele é o Alfa, ele é o Ômega, ele é o princípio, ele é o fim, ele é o zero, ele é o infinito, mas não para por aí. Ele também é o Emmanuel, está conosco, está em nós, está ao nosso lado. É o pão da vida, é o pão da vida. Isso é que a igreja precisa. Pregar o pão. Aleluia. Precisamos de quê? De peixe. Se temos o pão, se temos o fogo, precisamos do peixe. E o peixe é a nossa missão em buscar. Peixe são as armas que estão ali. Peixes são os fundos que estão na perdição. É nossa missão ir no mar e lançar a rede. É nossa missão ir no mar e trazer os peixes. A igreja precisa ir resgatar o peixe. A igreja precisa ir pescar. A igreja precisa ir buscar os peixes. Hoje muitos estão acanhados. Ficam assim.
Vou ou não vou? Faço ou não faço? Deus quer quem apresenta disposição para ir pescar, para ir buscar o peixe. Na família tem peixe, na escola tem peixe, no trabalho tem peixe, na vizinhança tem peixe. É teu trabalho ir buscar aquele peixe. Ele te transformou em pescador de almas. Aquelas almas preferem vir aqui, porque é teu trabalho ir pescar. Pedro levantou para ir pescar sozinho, mas os outros seguiram. Então você está aí, a igreja também deve seguir para ir buscar. Aleluia! Quantos peixes pescaram? Fala, filha, quantos peixes? Vê como é que coisa cabulosa. Eles foram pescar. A Bíblia vai dizer que pescaram 153 peixes. E eu fiquei questionando, Senhor, mas por que 153? Por que não 3? Por que não 153? Alguns estudiosos dizem que era o número de idiomas que existiam naquela altura. 153 línguas que existiam naquela altura. Outros dizem que eram as tribos que estavam espalhadas pela terra naquela altura. 153 tribos. Alguns ainda vão mais além e dizer que 153 eram os diferentes tipos de peixes que existiam no mar. Então aqui estão a dizer que o evangelho é para alto, é para baixo, o evangelho é para forte, é para magro, é para mulato, é para escuro. O evangelho é aquele que está no norte, é para aquele que está no sul, é daquele que está no oeste, é daquele que está no oeste. Se é diferente tipo de peixe, na igreja não pode haver diversidade. Nós somos filhos em Cristo Jesus, mas também o Espírito revelou. E quando eu peguei, separei 153, somamos 3 números, 1 mais 5, mais 3, dá 9. E o 9 é o número da reconciliação. 9 representa os 9 frutos do Espírito Santo. O 9 está a falar em Gênesis capítulo 9, versículo 9, que Deus se reconciliou com o homem, com a humanidade. Então aí nesse capítulo 21, que quando Pedro diante da fogueira negou Jesus 3 vezes, Deus está lhe trazendo o capítulo 21 por causa do 9 e está reconciliando Pedro. A igreja sabe que Jesus pergunta para o Pedro: Pedro, tu me amas? Tu sabes, Senhor. Pedro, tu me amas? Eu te amo, Senhor. Pedro, tu me amas? Eu te amo, Senhor. Vê como é que o Senhor está trazendo reconciliação, Pedro. Porque Pedro se afastou, Pedro fugiu de Jesus, mas por causa do 9, o número da reconciliação, Pedro precisava demonstrar os frutos do Espírito Santo, mas algo sobrenatural invade meu coração. E assim, o ambiente que o diabo usou para te prejudicar, para te apunhalar, para te destruir, é o mesmo ambiente de agoniza que Deus vai usar para te exaltar. Pedro levou Jesus diante do fogo. A Bíblia diz que ele estava a se aquecer, estava no fogo, negou Jesus 3 vezes. E 3 vezes Jesus reconciliou Pedro. E é na fogueira que o Pedro se afastou, mas também no fogo que o Pedro está a voltar. E quando Pedro responde algo, Senhor, ele está dizendo: apacenta minhas ovelhas. A-N-O. Então a resposta que Jesus queria estava na palavra que Deus estava dizendo que não entendia. Apacenta minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Eu amo, Senhor. Apacenta minhas ovelhas. Então o amo é o sinônimo de apacentar ovelhas. O que a igreja precisa é de pastores que apacentem as ovelhas. Eu estou pensando para vocês, pastor. Apacentem minhas ovelhas. O tempo da reconciliação chegou. O ministério da reconciliação chegou. Vamos nos reconciliar com Jesus. Vamos voltar para Jesus. Voltemos para Cristo. Porque quando nós nos reconciliarmos, até a nossa oração não vai ser recebida.
Quando tiveres pecado com teu irmão, deixa a tua oferta, volte para ele e se reconcilia. Não é você que tem problema, ele é que tem problema. Mas no teu trabalho, ele lá se reconcilia. Aleluia. O que a igreja precisa? Agora, a igreja que Deus precisa. A igreja que Deus precisa. A Bíblia diz, Jesus fala para os homens ficar em Jerusalém. Mas a princípio eles fez um convite, vinde. O vinde está falando de conexão. Vinde a mim, todos estás cansado e oprimido. Vinde a mim. Depois ele diz, ficai. Aonde? Em Jerusalém. Até que os céus sejam revestidos do Espírito Santo. Está a falar de intimidade. Depois vem dizer, ide. Ide. Ele está falando ao mundo, fazer discípulos, pregar o Evangelho. Está a falar de comunhão. Por isso é que não precisamos ir sozinhos. Nós vamos, porque o Espírito Santo nos dirige. A igreja que Deus precisa é uma igreja de oração. É uma igreja que ora. A oração, senão é a chave que abre todas as portas.